Salmo de número 46. Abre a sua Bíblia aí, Salmo de número 46. Essa, na verdade, é uma palavra que Deus deu para mim ontem à noite, mas para mim foi um consolo para o meu coração. Foi uma palavra que Deus trouxe para mim ontem. Apesar de ter tido um dia muito agradável, essa semana, os irmãos líderes aí sabem do que eu estou falando, foi uma semana de tensões, desgastes. Foi uma semana para nós, liderança da igreja, com respeito à obra também. Então, ore pela nossa obra. E reunião com advogado, reunião com engenheiro, com arquiteto, com a comissão. Então, assim, não foi uma semana das mais fáceis. Mas vencemos e estamos. E quando foi ontem à noite, eu cheguei em casa com Gláucia e Deus trouxe essa palavra para o meu coração. Foi um bálsamo para mim. Foi um bálsamo. E o Espírito falou, compartilhe. Eu acordei mais cedo e fui meditar e orar, pedir oração. E Deus mandou compartilhar com você esse salmo tão conhecido da palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 46. São só 11 versículos. Redobre a sua atenção e vamos juntos aqui fazer essa leitura. Acompanhe comigo. O primeiro versículo diz assim, Salmo de número 46. Deixa eu só... Isso. Diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem pode dizer amém? Aleluia, que salmo maravilhoso, amém? E esse salmo, na verdade, você sabe que salmo é uma canção, né? É um poema, é uma canção cantada realmente. E algumas bíblias têm pausa, escrita a palavra pausa. E nesse salmo tem a escrita a palavra pausa ao lado do salmo 3 vezes. Ou seja, esse salmo tem 3 estrofes. E toda vez que está escrito pausa, ela tem um significado. Ela foi feita pelos levitas, os filhos de Corá, para ser cantada a Deus, aonde se expressava a vontade, a fidelidade de Deus para conosco. E quando tem a palavra pausa, significa que há uma mudança de tom, porque era música, há uma mudança de ritmo, de nota. E também significa, quando tem a palavra pausa, que é uma mudança de assunto, e que a gente precisa prestar atenção no que Deus está falando nos salmos. Então, nesse salmo aqui, nessas 3 estrofes, Deus vai trazendo assuntos iguais, mas diferentes, com ministrações para nós, ao nosso coração. Então, aqui começa, então, Deus separando ideias e trazendo para nós momentos de reflexão. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. Logo de início, você vai ver Deus falando, no primeiro versículo ele diz assim, Deus é. Essa é a primeira declaração. A segunda declaração está no versículo 5 e diz assim, Deus está. E a terceira, lá na terceira estrofe, ele vai dizer o que ele faz. Então a primeira expressão que o Espírito nos chamou a atenção no versículo 1, dizendo,
Deus é. É importante você saber quem Deus é. Você que é servo de Deus, não se espere que o mundo conheça, porque o mundo conhece letra, conhecimento. A igreja tem revelação. É profundo, é do Espírito de Deus, é no nosso espírito, enquanto a guarita, a igreja tem revelação de quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é Jeová Nissi, o Deus da cura, Ele é Jeová Sabaote, das hostes celestiais, dos exércitos, Senhor dos exércitos. Jeová Sabaote significa. Então o salmista começa dizendo, o Espírito de Deus põe na boca dele, dizendo Deus é. E 3 vezes, nas 3 estrofes, no versículo 1, no versículo de número 7 e no versículo de número 11, ele fala 3 vezes, Deus é o nosso refúgio. Dá para você dizer isso comigo? Deus. Segunda vez está no versículo 7. O que ele diz? Deus é o nosso refúgio. De novo, vamos lá? Deus é o nosso refúgio. Pela 3ª vez, no último versículo, versículo 11, o salmista diz pela 3ª vez, Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Deus é o nosso refúgio. Então, Ele é o refúgio do perigo. Ele é o que nos protege, que nos guarda. Essa palavra refúgio sugere um abrigo antiaéreo, um abrigo de segurança. Essa palavra no hebraico significa, ele diz assim, Deus é nosso refúgio, tem aqui no versículo, diz assim, e fortaleza. A palavra fortaleza no hebraico é naos. E essa palavra naos significa um lugar de proteção inexpugnável. Um lugar de proteção fora do alcance do ser humano, dos demônios, de todo tipo de mal, inclusive até da enfermidade. Então ele diz assim, Deus é nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio. O refúgio, ele impede que o mal chegue na sua vida. A fortaleza, ele te põe a salvo. Então o salmista aqui, 3 vezes ele diz, Deus é meu refúgio. Você poderia repetir? Então, aqui o que ele está dizendo? Ele nos protege do perigo e nos dá força para levar a nossa vida para finalidades construtivas. Quando ele diz que ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza, ele está dizendo assim, eu te dou força para você ter uma vida produtiva. Ele está dizendo aqui no texto original que ele nos dá condições de sermos produtivos. Porque você sabe o que é ativismo, né? Hoje o mundo é ativista. No sentido da palavra ativismo. Não um ativista no sentido de defender causa, não é desse sentido que eu estou falando agora. Ativismo é quando você está fazendo muita coisa sem ser produtivo. Você não tem tempo, você está na correria, mas quando você para analisar, você fala, mas o que eu produzi hoje? Corri para cá, corri para lá, fiz isso, fiz aquilo, relógio, celular, atenção, papapá. Mas você está sendo ativista, cheio de tarefas, ocupado, mas não eficiente, com resultados concretos, com coisas que marcam e vão dar seguimento no dia de amanhã. Então a gente vive assim. E aí o texto diz assim, que quando a gente declara que Deus é nosso refúgio, nós estamos dizendo que Deus, Ele está dizendo para nós que Ele nos dá força para levar a nossa vida a finalidades construtivas. Que Ele é socorro e consolo. Quando Ele diz assim, eu sou o seu refúgio, Ele está dizendo, eu te consolo, eu te socorro nas suas preocupações. Deus traz consolo e conforto nas nossas preocupações. E como nós temos preocupações, né? Nós estamos vivendo de intimidação, irmãos. As pessoas têm medo de colocar certas coisas, escrever certas coisas, falar certas coisas, como nunca. E você sabe quem é o especialista da intimidação? Deus nunca intimida ninguém. Deus nunca tem interesse na Bíblia de conquistar nossa atenção pelo medo. Isso é coisa de homem e do diabo. Quem é intimidador é o diabo. Lembra na figura de Golias? 40 dias intimidando Israel. A intimidação, irmãos, ela te faz recuar. Ela te retrai. Ela te anula. Ela te paralisa. Quando sabe quando você chega perto de uma pessoa que te intimida? Você fica recuado. Você fica desconfortável. Você fica oprimido. Você se trava, você recua.
tem ambientes assim, tem pessoas assim. E a Bíblia diz, não, peraí, Deus é meu refúgio. Então nada vai me retrair, me anular, me neutralizar. Ele é socorro e Ele é conforto na minha vida. É o que o texto diz. Diga, Deus é o nosso refúgio. E para explicar isso, que Ele é nosso refúgio, que Ele nos consola, que Ele nos socorre, né? Que Ele nos dá força para termos uma vida de finalidades construtivas, produtivas. Ele usa 4 exemplos de calamidades. Ele fala de 4 calamidades. E não é coisa pequena, não. Nem Hollywood consegue fazer um filme e colocar essa realidade aqui. Ele pode tentar, parece, mas não é igual. Ele fala, os montes pularam dentro do mar. Imagine isso. Imagine o terror que isso causaria. E ele começa aqui nas suas estrofes dizer sobre o fim do mundo. As pessoas, mas ele diz assim, mas aquele que faz de Deus o seu refúgio não terá medo, mas terá fé. Ele diz, não será derrotado, terá vitória. Ele diz, não fracassará, terá êxito. Você pode dizer pelo menos amém? Ele está dizendo, quando nós fazemos de Deus nosso refúgio, as coisas aparentemente podem significar uma derrota, mas espere até amanhã. Espere até Deus agir. E ele está dizendo, ele diz aqui no texto, ainda que os montes se lancem no mar, ainda que as águas bramem, gritem, ele diz assim, eu cuido do meu povo. Diga, Deus é meu refúgio. Essa é a expressão máxima aqui desse texto. Deus é meu refúgio. Deus é minha fortaleza, o meu abrigo. Essa semana, nesse meio desse caos, ontem nós tiramos um tempo para orar, os pastores. E nós estávamos orando e teve um momento que o Rodney trouxe uma palavra, mas o pastor Claudeci também trouxe outra. E entre essas palavras que eles trouxeram, para o grupo ali, estava o Salmo 37 dizendo, alimenta-te da verdade. Diga comigo, alimenta-te da verdade. Para que a gente toma café? Para que a gente almoça? Para que a gente janta? Para que a gente come? É para ficar forte, senão morre. Então, mas aqui o texto diz assim, não é para alimentar de comida, agora eu estou falando da comida espiritual. Alimenta-te da verdade. Então, quando você, estou traduzindo, você declara com a sua boca, Deus é meu refúgio, esta expressão não fica só como eco ou como som. As suas células, os átomos do seu corpo, todos os seus órgãos, sua estrutura emocional, seus sentimentos, recebem o impacto desta palavra. Porque aquilo que você ouve, e com mais autoridade quando você ouve o que você fala. Por isso que falar tem uma função pedagógica, terapêutica, fortalecedora na nossa vida. A fé é para ser expressa em vida e palavra. Quando você diz, Deus é meu refúgio, você está dizendo para circunstâncias adversas, o monte se abalando, o mar bravejando, Deus é que me protege. Deus é o meu refúgio. Diga, Deus é meu refúgio. Então, isso aqui faz uma diferença, porque ela vai transformando derrota em vitória. Quando você fala, eu estou triste, seu corpo entende essa linguagem. Quando você diz, eu estou exausto, teu corpo começa a produzir hormônios naquele sentido. Seu corpo entende a sua voz, estou exausto, estou cansado. Você fica mais cansado. Eu estou precisando de... Agora, quando você declara, isso a ciência está provando que a Bíblia já diz, não vem falar que é ciência, porque antes da ciência, e nós cremos na ciência, antes da ciência é a Bíblia. É a palavra de Deus. A ciência está descobrindo pelo que a Bíblia fala, pela palavra de Deus. Foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Esse livro demorou 1.600 anos para ser escrito, por 40 homens diferentes, em épocas diferentes que nem se conheceram na maioria deles. Mas ela foi redigida pelo Espírito de Deus. E quer saber? Quem lê a Bíblia como conhecimento e informação, só tem letra. Agora, quando a pessoa lê pelo Espírito, ele tem revelação.
A Bíblia não é um livro, irmãos, que só se fale. Ele é um livro muito mais empírico. Ele é um livro que você tem que ter a sua experiência. Não adianta chupar a laranja, o outro chupar e dizer, tá boa, você não está chupando, você não sabe. Fala, não, experimente aqui que você vai ver como que está gostosa, como está doce, como está suculenta, como ela está perfeita. Vai ter a sua experiência com o Evangelho. Deus diz assim, Deus é nosso refúgio, e que essa palavra comece a entrar na sua alma, comece a entrar no seu coração, essa palavra comece, irmãos, a mudar o seu estado aí agora. Esse texto provavelmente, não se sabe certo, os estudiosos dizem que ele foi feito num tempo de calamidade, ou calamidade física, que lá era palco de terremotos, ou pode ser também calamidades na época do rei Ezequias, quando os assírios cercaram Jerusalém, e o povo ficou desesperado, e de repente surge o salmista e diz, irmãos, Deus é nosso refúgio. Os assírios lá fora, aquele povo indomável, forte demais, ele dizia, Deus é nossa fortaleza. Irmãos, momentos como quando Israel foi entrar na terra prometida, e aí Deus avisou a eles, diz assim, não diga que eles são mais fortes do que você. Ora, Senhor, mas como? Se eles são mesmo? Deus disse, não diga que vocês não podem vencê-los. Mas como, Senhor? Nós não podemos mesmo. Ele tem armas melhores, exército melhor, mais preparado. Como? E Deus disse, não diga que vocês não podem, porque eu os fortaleço, eu os protejo, eu os capacito. Aleluia! Quem pode dizer amém? Então diga, Deus é meu refúgio. Está fazendo mais sentido essa palavra para você? Quando você declara seu organismo, sua mente, eu vou repetir, todas as células do seu corpo recebem o poder dessa expressão, porque isso aqui não é tinta e papel, isso aqui é espírito e vida. Jesus disse, as palavras que eu vos falo é espírito e é vida. O autor está presente aqui agora, ministrando a você, conhece seu nome, sabe sua identidade, sabe seu endereço, sabe seus sonhos, sabe dos seus medos, dos seus dilemas. Diga, o Senhor é o meu refúgio. O Salmo 91, guarde isso, o Espírito não está deixando eu sair daqui. O Salmo 91, ele diz que aquele que faz de Deus o seu refúgio, declara para ele, declara para as circunstâncias, declara para o mundo, ou seja, aquele que tem Deus de fato, fala para as pessoas, em primeiro lugar, fala para Deus, fala para a adversidade, fala para o desemprego, fala para o abandono, fala para qualquer coisa. Deus é o meu refúgio e a minha força. Quem está entendendo a importância de você abrir a boca e declarar? A Bíblia não diz que aquele que fica em silêncio, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, direi, quem diz é você. Quem diz sou eu. Fala, eu não sei, Marcos, o que fazer. Eu não sei a saída. Mas eu sei que Deus sabe e Ele vai me abençoar. Isso é a fé pura sendo expressa. Isso é a confiança que Deus quer ver em você. O profeta falou, amanhã, nessa mesma hora, toda essa fome vai acabar. Está se comprando uma cabeça de burro para comer, com um punhado de prata. Mas amanhã vai ser quase de graça. Então um general se levantou e disse, é impossível. O que ele falou? O que ele falou? Porque ele olhou o quadro humano e ele disse, é impossível. Mas ele se esqueceu que quem estava falando ali agora era Deus. E o profeta olhou para ele e falou assim, amanhã você verá, mas não comerá nada, não experimentará nada. Você verá o que eu estou falando, da parte de Deus, mas você não experimentará nada. No outro dia Deus faz um rebuliço. Toda a riqueza do inimigo, todos os tesouros do inimigo, que era como gafanhotos, milhares de milhares, acampados em volta da cidade. A cidade estava sitiada, ninguém entrava, ninguém saía, não tinha nada para comer. Os animais já estavam morrendo, as pessoas já estavam morrendo de desespero.
No outro dia, após a palavra ser liberada do profeta, irmãos, a cidade foi invadida pela prosperidade, pela provisão e pela bênção de Deus. Quem crê nisso, diga aleluia. Diga: Deus é meu refúgio. Diga: Deus é minha fortaleza. Aleluia. Deus é meu refúgio. Deus é minha fortaleza. Oh, glória. Aleluia. A salvação operada por Deus é prova daquilo que Deus é para nós, irmãos. É um antigozo. Olha o que ele diz aqui, uma segunda expressão que ele fala no versículo 4. Ele fala o seguinte, quando começa a segunda estrofe, ele fala assim: há um rio, cujas correntes fazem o quê? Alegram a cidade de Deus. Vamos repetir? Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí ele fala: Deus está no meio deles. Não, agora a revelação não é só Deus não, irmãos. É Deus está no nosso meio. Irmãos, há um rio, escute isso é profundo. Há um rio, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não tem rio volumoso em Jerusalém. Não tem. Esse é um rio natural, significativo. Não tem esse rio lá. De que é que ele está falando então? Ele está falando para mim e para você mais do que nunca da presença de Deus. Ele está falando, irmãos, aqui, que Deus traz, irmãos, vida, paz, sustento. Ele está falando dele. Olha como isso, pastor. Deixa eu te explicar. Aqui é a visão de Ezequiel 47. Quando o rio começa raso e vai aprofundando. Águas no tornozelo, águas nos artelhos, águas nos lombos, água que não dá para andar, tem que nadar. Um rio, irmãos, que começa raso e vai ficando profundo, 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 a ponto de ninguém poder passar andando, tem que nadar, ou andar de barco, não tem jeito. Ezequiel pinta esse rio. E sabe o que acontece com esse rio? Esse rio, diz a Bíblia lá em Ezequiel 47, que quando ele vai passando, ele vai mudando o cenário. O que era seco vai se tornando verde. Onde não tinha plantação, produção, peixe, riqueza, embelezando. Onde era deserto, agora tem árvores, tem pomares. Olha lá, Ezequiel 47. Esse texto é maravilhoso. Quem pode dizer glória a Deus? Ezequiel 47, versículo 12, diz assim: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascem toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Versículo 12. Toda sorte de árvore de fruto. Pense numa árvore, lá tem. Quando esse rio de Deus passa, irmãos, ele vai mudando o cenário. 47, 12. Ele diz assim: não fenecerá suas folhas. Ou seja, não vai murchar. A folha, irmãos, não vai ficar seca. Ela vai continuar verde, brilhosa. Quando eu era pequeno, eu ia para Resplendor, Minas Gerais. Meus avós moravam lá, nas férias. E nas férias é verão. Então o trem, esse da Vale, passa ao lado do Rio Doce. Principalmente depois de Colatina. E era incrível. As árvores do lado do Rio Doce, no alto verão, eram verdes. Totalmente verdes. E do outro lado do trilho, não dava 20 metros. Poeira, árvore seca, murcha, aquele cenário cinza, marrom, de secura de Minas Gerais ali, no verão, Aimorés, Baixo Guandu, Resplendor, Krenak, Tueta, aquelas cidades ali, aquela secura. Mas do lado do rio, irmãos, era tudo verde. Eu me lembro quando eu era menino. Tinha muito pé de ingá na beirada do rio, aquela frutinha doce, né? E tanta coisa, tudo verdinho. A Bíblia diz aqui no Ezequiel 47, versículo 12, que junto as folhas não vão ficar verdes. Por quê? Porque é um rio. A presença de Deus. Deus está. Diga, Deus está. Ele não vai estar. Ele já está. Ele não estará. Ele já está. Primeiro, Deus é. Ele é nosso refúgio e fortaleza.
Segundo, Deus está como? Ele é um rio. Olha o texto, Ezequiel 47, 12, eu vou ler ainda. Nem faltará o seu fruto, não vai faltar fruto. E nos seus meses produzirão novos frutos. Porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e as folhas para remédio. Aqui, irmãos, quando o salmista fala Deus, há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. A morada de Deus agora é nós, somos nós. Deus não habita em construção de homem. Deus não habita em tijolo. Deus não habita, irmãos, não. Deus habita na igreja. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então Deus está, Ele está dizendo, eu estou como um rio. E o que esse rio vai fazer? Ele vai trazer, o rio traz sustento, o rio traz provisão, o rio traz vida, traz cura, irmãos, água cura. Muitas enfermidades, hoje a medicina, é só bebendo água. Você já elimina um monte de coisa no organismo. Está provado, é só você ver isso, todo mundo fala isso, você já sabe disso. Mas essas águas aqui são sobrenaturais. É a água de Deus. Ele está dizendo, eu sou como essa água, é uma figura de Deus. Eu vou trazer, ele está dizendo assim, que lá na casa dele há um rio, Deus está no meio deles, é a morada do Altíssimo, Jerusalém, eu já fui muitas vezes, não tem rio nenhum. Você vai no Egito, do lado tem um rio gigante, o rio Nilo, quase igual ao rio Amazonas. Tem lugar que você nem vê a margem, do outro lado. Você anda de navio, mas em Israel não tem rio. Irmãos, há um mistério sobre Israel. Israel não tem rio, nem água. Israel não tem água doce para beber. Israel não tem ouro. Não tem ouro. Israel é o maior exportador de diamante do mundo, comerciante. Mas lá também não tem nem ouro, nem diamante. Não tem. Não tem água. Não tem ouro, não tem diamante. Não tem petróleo, não tem petróleo. E por que as nações brigam por aquela cidade que Deus deu aos judeus? Porque isso é coisa espiritual. Como que você vai brigar por um lugar que não tem ouro? Não tem petróleo? Não tem diamante? Nem tem água? Mas eles estão ali. É porque é algo espiritual. Você precisa olhar além do físico. E no espiritual Deus está dizendo, eu sou o seu rio. Nessa manhã eu vou passar sobre o seu coração. Eu vou remover todo medo. Todo espírito de timidez. Todo espírito de fracasso. Eu vou tirar da sua alma agora. Sabe, irmãos? Deus não usa um general medroso. Deus não usa um soldado medroso. Deus te quer forte e fortalecido, confiado nele, dizendo, Deus é meu refúgio. Ó, irmão, mas ontem você estava derrotada. Falei, meu filho, foi ontem, porque hoje Deus já me renovou. Deus é meu refúgio, aleluia. Segura que o melhor vem no final. Mas Deus é meu refúgio. Quem pode dizer, Deus é meu refúgio? Deus é minha fortaleza. Ele repete isso. Cada estrofe do hino, ele para, tem uma pausa. Depois canta de novo. Ele fala a mesma coisa. Fala para o meu povo. Eu sou o rio. Eu estou com eles como um rio. Para limpar a alma deles. Às vezes para limpar você tem que abrir a boca. O salmista estava abatido, olhava no espelho e dizia, por que estás abatido, ó minha alma? Descansa em Deus. Por que você está preocupado com isso? Você é mesmo ministrando para você. Tem hora que, irmãos, a maioria tem luta que Deus não permite chegar ninguém perto de você. E tem gente que fica murmurando, falando, ninguém me visitou. Deus não deixou. Você está pensando que eu também não? Um dia eu estava aqui orando nesse púlpito aqui, ó, desesperado. E eu fiquei uma semana sem orar sobre aquele assunto, só pensando, e não tive coragem. Quando foi aqui, Deus me tomou. E eu subi aqui sozinho orando, e chegou um obreiro meu aqui, ó, e veio aqui e falou, pastor, ele viu, estava orando, mas o bichinho falou mesmo assim. Aí eu parei e falei com ele. Ele nem prestou atenção no que eu falei. Eu fiquei até com raiva. Falei, na hora que a gente está precisando do camarada, ele não dá o ouvido para a gente nem em 30 segundos. Aí eu falei, tá bom, irmão. Depois eu falei, não vou orar mais não também não. Já orei. Não orei nem 5 minutos. Quando eu cheguei ali, Deus falou assim, eu não permiti. Essa luta é para você. Essa luta é você. É como Davi, ninguém foi lá ministrar, ele mesmo ministrou. Porque estás abatida, ó minha alma. Tem hora que você tem que ministrar para você mesmo, é isso que eu estou falando. Tem hora que você tem que se levantar, chegar lá na frente. A nossa cultura não tem isso não.
Há muitos anos atrás eu escrevi um livro, Passos para uma Vida de Triunfo. E tem um capítulo que fala, eu fiz uma pesquisa exaustiva na época, sobre o poder do sorriso. Os japoneses, os chineses, me falha a memória, eles já têm essa terapia há muitos anos. E eu fui para a medicina, fui fazendo essa pesquisa, eu tenho esse livro aí. Sobre o poder do sorriso, até sem vontade. O poder do sorriso, até sem motivo. É mais ou menos isso que a ciência, hoje todo mundo sabe disso, né? Mas há 20 anos atrás, o pessoal, esse pastor está pregando um negócio meio complicado, hein? Mas a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a minha força, diga comigo. O Senhor diz assim, alegra-te, rejubila-te, faça festa, celebre o meu nome, cante um hino de vitória antes da vitória manifestar-se. Porque cantar depois da vitória é fácil, irmãos. Depois o Golias já caiu, o gigante já morreu, agora vamos celebrar. Mas quando ele estava afrontando ali, que era o momento de você dizer, bendito seja o Senhor. Eu não sei como, mas o escape já foi enviado para a minha vida. A resposta já veio. Cadê a resposta? Eu também não sei, irmão, mas eu já estou glorificando. Quem vive assim, irmão, vive milagre todo dia. A manifestação de Deus na sua vida. Fala, Deus está. Ele está como um rio, irmãos, que traz sustento, diga amém. Traz paz, irmãos. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, está escrito lá. Fred Mercury tinha paz? Ele morava numa casa que era um quarteirão. Talento, aquele homem era um vulcão de tanto talento. Tanto de letra, de música, como voz. Deixou uma marca. Mas morreu drogado. Praticamente um suicídio. Abandonado, sem amigos, sozinho. E quantos outros? Quando eu estive na Suíça para pregar, cidade de Zurique, e o pastor me levou num shopping. O shopping lá que eu fui não era igual aqui. Era assim, um monte de andar, um monte. Aí a gente subia, coisa linda. Chegamos lá em cima, vários andares, nem era o último. As escadas rolantes, elevadores. Olhei para baixo, lá embaixo. Ele falou assim, aqui, direto, o neguinho pula daqui. Ou a terceira ponte. Eu fiquei pensando, Suíça, o país que tem menos juros para a população pagar. Eles têm tudo, você não vê uma folhinha na rua. Eu não vi uma folhinha, tudo parece tudo varrido, aquele negocinho. Além de ser frio, né? Mas você vê que é a cidade limpa, as pessoas educadas. Muita bicicleta. Mas muita bicicleta, um negócio assim. O sistema de transporte funciona, elétrico. Eu já te contei essa experiência, eu cheguei na calçada, assim, tinha um relógio digital. Aí eu falei, ué, o que esse relógio aqui passou? Ele falou assim, isso aqui é o ônibus. Faltava 10 segundos, mais ou menos assim, ou 30. Ele falou, quando o ponteiro chegar ali, o ônibus chega. Eu falei, então nós vamos ficar aqui, que eu quero ver o ônibus chegar. Eu olhei para lá, não tinha ônibus, eu olhei para cá, não tinha ônibus. Ele falou, não, quando eu gerar aqui, vai chegar. E quando deu 10 segundos, assim, eu fiquei contando, assim, olhando assim, ó. Irmão, quando deu 2 segundos, o bicho pontou ali, no momento certo, parou. Eu falei, rapaz, aqui funciona, igualzinho no Brasil, funciona mesmo. Mas quer saber? É um dos maiores índices de suicídio da Europa. Por quê? Porque a paz que o Senhor está falando aqui, que Ele é como um rio, só Ele dá. E tem mais, essa paz aqui, não está dizendo que você não vai ter guerra, não. É paz no meio da guerra. É paz na cova dos leões com os leões. É paz dentro da fornalha, com fogo ardendo. Fala para o irmão, Deus te livra antes da fornalha, ou Deus te livra lá dentro, mas Ele vai te livrar. Talvez seja necessário cair lá dentro daquele fogo, mas segura aí, declara lá dentro, Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza. Dá para só as mulheres falarem isso agora? 1, 2, 3. Deus. Só os homens, 1, 2, 3. Aí, irmãos, a parte que assim que o Espírito de Deus, Ele falou comigo poderosamente aqui, foi o primeiro
está aqui no versículo de número 10. Põe na tela. Salmo 46, 10. Essa expressão, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Deus depois aqui vai fechando aqui. Ele vai falar das guerras. Irmãos, ele vai falar que Deus, Ele é Deus de todas as forças do universo. Ele vai falar. Deus é Deus de quê? Todas as forças do universo. Não é só a Terra não, o universo todo. Não é só a nossa galáxia não, a Via Láctea. Não sei quantos bilhões de estrelas, planetas. Tudo que você vê aqui é a nossa Via Láctea. Você demoraria mais de 100 anos, luz, para atravessar. Mais de 100 anos na velocidade da luz, para atravessar do lado da galáxia outro. Mais, eu não sei nem quanto, eu esqueci. Na velocidade da luz, não sei quantos, 300 mil quilômetros por segundo, se não me falha a memória. Mais um pouquinho. Não chegaria uma galáxia. Quando você pega o Hubble, um telescópio ou uma imagem da internet, você começa a ver, você vê. Irmãos, olhe bem. Veja aqui na minha mão aqui uma bola de basquete. Consegue imaginar? Tudo bem? Agora dessa outra aqui está uma bolinha de gude. Uma bola de basquete. Desse tamanho. Uma bolinha de gude. Desse tamanhozinho. Isso aqui é a Terra. Essa bola de basquete é o Sol. Essa bola de basquete é o Sol. Essa bolinha de gude aqui que eu estou pegando aqui com a ponta do dedo é o nosso planeta. Quando você entra um pouquinho só na nossa galáxia, você vai chegar uma hora que você vai ver as gigantes vermelhas, amarelas. E sabe o que vai acontecer? Sabe o Sol, que é uma bola de basquete? Agora ele é uma cabeça de um alfinete. Dá para você ver aqui a cabeça de alfinete? Dá não. Nem se você não usar óculos, não dá. Está aqui, a cabeça de alfinete. Sabe o que é a bola de basquete? Outros sóis que tem só no nosso universo, na nossa galáxia. Dá para você imaginar isso? É muito grande. Deus está dizendo, eu que domino tudo. Eu domino o universo todo. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Esse gozo de saber disso, irmãos, está reservado. Sabe a política internacional, a geopolítica que nós estamos vivendo? É hora de ficar tranquilo. Porque Deus está no controle. Fala, o comando é de nosso Deus. Eu não perdeu o controle de nada não, viu? Está vendo esses homenzinhos que não são nada? Sabe o que eles são? Nada. Nenhum deles. Deus tem o controle. Quantos déspotas já se passaram na história da humanidade? Cadê eles? Irmãos, a igreja já está aqui há 2000 anos. E se Jesus não voltar nos próximos 1000 anos, é provável que o Google não exista, a Apple não exista, mas a igreja vai existir. Enquanto Jesus não voltar, a igreja já foi perseguida por Roma, pelos gregos, pelos bárbaros, pelos citas, mundo árabe, Irã. E a igreja está aqui. E fala, e vai continuar. Até que Jesus toque a trombeta, Rogério. Até que Jesus retire. Jesus, aqui no Salmo 46, ele diz, eu tenho controle. Eu é que domino. Eu é que mando. Essa política internacional poderá complicar-se cada dia mais. Mas quando Deus intervir, nada poderá impedir a vontade dele. Tem um momento que Deus levanta-se do trono, numa linguagem figurada. Tem um momento que Deus libera a ordem e diz, é agora. Quem pode dizer aleluia? Mas nós, como seres humanos, diante de tudo que está acontecendo, às vezes a gente fica pensando, tantos compromissos que nós temos. Sabia que tem família que depende da gente? Famílias que estão lá na África, depende da gente. Deus disse, eu cuido da minha igreja. E a nós cabe dizer, Deus é meu refúgio e fortaleza, filho. É mesmo? Que isso? Deus é que me protege, Deus é meu segurança, o meu guarda-costa que eu contratei. Faça do Senhor o seu guarda-costa. Você não vai andar com um homem zarrão do seu lado. Pode até andar, mas ande com Jesus em primeiro lugar. Aquietai-vos. Aí quando chega aqui ele fala, aquietai-vos. E aqui eu quero, essa palavra no hebraico é rapu. É um acento circunflexo. A pronúncia é um pouquinho diferente, mas H-A-R-E-A-P-U.
Rapo, mais ou menos isso talvez. Mas o que significa? Aqui Deus está dizendo assim no versículo 10, põe na tela. Salmo 46, 10 diz assim, ele começa, é a última estrofe, a partir do 8. Versículo 8 ele fala assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, ou seja, ele acaba com a guerra, ele põe fim à guerra, desde os confins da terra até aqui, ele vai, todas as guerras, ele põe fim. Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aí quando chega no 10, ele fala assim: aquietai-vos, fala aquietai-vos. Essa palavra aqui eu encerro aqui. Fala para a sua alma, fala: alma minha, aquieta-te. Feche os olhinhos agora. Fala seu nome, você vai falar assim, igual eu vou falar aqui. Meu nome é Rogério. Eu falo: Rogério, aquieta-te. Aquieta-te. Fale para você mesmo. 1, 2, 3. Calma, fica quieto. Essa palavra rapu, o que essa palavra significa? Olha isso aqui, irmãos. Ela diz assim: para. Essa palavra é descansa. É traduzida por descansa. Essa palavra significa deixa de lutar. Agora é mais forte ainda. Esta palavra significa solta. Significa o quê? Solta, de soltar. Essa palavra não significa passividade. O cara passivo aceita tudo. Não é disso não que eu estou falando. Quando essa palavra vem, é um chamado à rendição confiante na soberania de Deus, mesmo no meio do caos. Quem está entendendo? Tem áreas na sua vida que você está lutando, orando, e nessa manhã Deus vai falar assim: solta agora. Eu estava querendo há um tempo vender uma casa. Todos os requisitos para se vender essa casa a gente tinha e a casa tinha. Boa de todos os níveis. Tudo certo. E tudo que você pensar foi feito. E muitas vezes argumentado com Deus, falando com Deus, todos os meus argumentos, levando palavra, até o momento que Deus chegou e trouxe esse texto, disse: aquieta-te, solta agora, você já fez de tudo. Você falou: Senhor, não tem condições, tudo está perfeito, não é um lugar que ninguém quer, é um lugar desejado, não é uma coisa de qualquer, aquele argumento. Até Deus chegou e falou: solta agora, filho, descansa, aquieta-te. É como se Deus dissesse assim: não está no seu domínio. Para com isso, eu sei de tudo, você já falou. Esse aquietar aqui não é uma rendição irresponsável, passiva. Tem pessoa que é passiva, irmão. Não pacificador. Passivo no sentido pejorativo. Ele é devagar mesmo. Ele não se esforça para mudar. Ele demora 1 mês para fazer algo que a esposa pediu, que ele podia fazer com 1 semana. E a esposa que pediu podia esperar, dar um tempo. Mas às vezes ela pressiona que é na hora e dá uma brigaiada. Mas o cara é passivo, porque o cara também não faz para os outros, faz lá fora, mas não faz em casa. Aí isso é passividade. Passividade é você ver a sua família sendo destruída e você ficar parado, fazer nada. Vendo seu casamento e jogar no lixo e você não fazer nada. Vendo suas finanças, o endividamento e não procurar uma ajuda. Não é disso aqui. Ele fala: aquietai-vos, é solta. Mas é uma coisa consciente e confiada no Senhor nosso Deus. Ele falou assim: aqui Deus falou comigo: aquietai-vos. Solta agora, deixa de lutar, descansa. Irmão, você sabe qual é a primeira palavra, a primeira coisa que Deus falou que é santo na Bíblia? Gênesis, capítulo 2, eu acho. Foi o descanso. Ele diz: o homem foi feito no dia do descanso. Não foi à toa, não. E a nossa sociedade não sabe o que é descanso. Você sabia que se viesse, acordasse cedo, viesse para a escola dominical e depois até dormisse à tarde, sua alma, seu corpo, seu físico descansaria muito mais? Porque se alimenta aqui de ler a Bíblia, esse culto que é rápido, 1h30, 1h40, ele alimenta seu espírito, sua alma. Fala para o irmão: me ajuda a pregar aí. Fala: irmã, abra o coração.
Dá um glória, não fica com essa cara fechada não, que isso faz mal para sua alma. Descansa em Deus. Aquieta-te. Então a irmã, todo dia, o filho chegava de madrugada em casa, ela ia lá, acordava o menino. Ele chegava às vezes na hora do café, da manhã. Passou a noite toda nas noitadas. Rapaz, adolescente. Vamos para a igreja, aquela ladainha, vamos para a igreja. Um dia ela perguntou ao pastor, não sei o que eu faço mais. Falou, irmã, para de falar. Fica quieta. Só ora. Mas pastor, mais nada, irmão. Você faz a vida toda, esse negócio não deu certo. É pessoa que quer ficar pescando de vara em alto mar. E às vezes tem que pescar de murinete, águas profundas. Ou de rede. Às vezes você quer lutar uma luta, irmão, de revólver com faca. Vai não, bobo. Como diz o mineiro. Ah, mas a guerra hoje em dia é lutada de caça, avião. E aí tem gente aí, nosso presidente mesmo, fica abrindo a boca desafiando os Estados Unidos. Não existe um país no mundo que consiga vencer um porta-míssel, um porta-avião dos Estados Unidos. Nem China, irmão. A Rússia já mostrou. É o país mais forte do mundo. Eu vou falar para você de novo. Eu falei semana passada, está aqui nesse caderno. Eu acho. Tá não. Pensei que estava. Os Estados Unidos têm 50 estados. O estado mais pobre dos Estados Unidos, o PIB, o índice de riqueza compartilhada dentro de uma região, se não me falha a memória, é 53. Eu falei semana passada. Eu tinha anotado os dados. 53 o PIB lá. Do estado mais pobre dos Estados Unidos. 53. Sabe quanto que é a da Rússia? Dinheiro per capita, riqueza, 13 qualquer coisa. França. Eu sei que vários países da Europa. O Brasil, 13 não sei o quê. Se você juntar Rússia, aí tem um outro país, eu não lembro se é França, Brasil, dá 37. O estado mais pobre dos Estados Unidos é 50. E a Califórnia, que é o mais rico, é 100 e tanto. Fala para o seu irmão, descanse em Deus que é melhor. O Salmo, Deus fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez essa manhã você tenha que soltar alguma coisa. Ah, pastor, não tenho força. Aí sabe o que aconteceu, concluindo? Falou, irmã, solta, irmã. Só ora. E a irmã começou a orar. Um dia, o rapaz chegou de madrugada e ele estranhou que a mãe não ia, ficava... Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ele acordou e falou, mãe, tem culto hoje? Ali ela já viu o mistério, né? Ela falou, tem sim. Mas eu acho que eu vou. Não vai não, você chegou cansado, fica em casa dormindo. Toma café. Ele é aquilo ali, né? É igual o menino que você fala, não mexe não, aí fica tentado para mexer, né? Não é só menino não, você também, eu, todo mundo. Aquilo que não pode, a carne gosta, né? A carne é fofoca, por exemplo. A carne gosta, uma fofoca. Vou contar só para você orar, hein? Ela até riu, ó. Ô, Glória, conta. Você viu aquela, no Instagram tem uma veinha, né? O neto dela fala assim, avó, tinha um negócio para te contar, mas é segredo, não vou contar não. Só não gosto de fofoca não, né? Gosto não. Eu tinha um negócio para te contar, não conta não. Não, mas conta, menino, conta para mim. Você viu, já viu isso? A carne gosta de uma fofoca, rapaz. É verdade, queima mesmo. Tem que andar no espírito, irmão. Aí ela falou, fica em casa. Falou, não, vou na igreja. Então vão, vai ser uma benção. Aquela mulher não soltou fogos porque está na frente do menino, ela segurou a onda ali. No outro final de semana ele foi para a noitada também, rock and roll, aquela coisa toda, chegou de manhã em casa. Eu vou na igreja, vou tomar banho rápido. Meu filho, mas você chegou cansado. Não, eu quero ir. Foi na igreja. No outro domingo, mesma coisa, se converteu, está até hoje. Deve estar até hoje. Quem pode dizer glória a Deus? Me ajuda a pregar aí nesse final. Fala para o irmão do lado, fala assim, aquietai-vos. Saber que o Senhor é Deus. Isso aqui não é um descanso irresponsável. Isso aqui é um descanso confiado na soberania de Deus. No Deus que age. Diga, Deus age no meio do caos. Então, irmãos, muitas coisas nós falamos nessa manhã. E eu vou resumir agora para você não se esquecer. Primeira,
Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é. Você tem que saber o que Deus é. Segundo lugar, Deus está. Ele é um rio cujas águas alegam a cidade de Deus. Deus não podia estar falando de Jerusalém fisicamente, porque lá não tem rio. Tem rio lá. Tem córrego lá, fonte, nascente, pequenininha. Ele está falando de Ezequiel 37, o rio do Espírito. O rio do Espírito Santo. Deus está, Deus é, Deus faz. Aquietai-vos. Nessa manhã a palavra do seu coração é essa. E esse fechamento, aquieta-te. Começa a declarar que Deus é sua força e sua fortaleza.